ler um apologético, eu peguei um corte uma vez dela falando sobre o nome de Deus, né? E o nome de Deus, no hebraico, né, eles não pronunciam, eles não têm nomes, né? Porque uma mulher gato aí, uma pessoa que se veste de mulher, né, um homem, né, que se veste de mulher e se diz do hebraico, né, mulher gato, olha o que o seu Deus diz pra você, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestes de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor, do Velho Testamento, tá, mulher gato? Você foi uma abominação pro seu Deus. E uma vergonha para o judaísmo que você defende, tá, mulher gato? Geralmente é assim, pessoal. Eles não guardam sábado, comem carne de porco. Aí, cara, nossa, aí envolve muita coisa, porque aí a gente poderia ir pra uma vez que a gente entrou com um judeu numa live. Eu não sei se eu tava participando da live ou se eu tava assistindo, porque eu também já cheguei a conversar com esse judeu, né? Aí eu perguntei pra ele, ou perguntaram pra ele, se no hebraico lá, o Deus do Velho Testamento permite homens se vestindo de mulher, né? Aí, pessoal, e não permite não, tá, pessoal? Só deixando claro que tem uma passagem lá no Velho Testamento lá, que ele abomina homens que se vestem de mulher, tá? Aí, pessoal, o Leão, ele até falou, né, sobre isso daí, porque a mulher gato ficava colocando lá, o nome de Deus é esse. Aí vem outro e fala que o nome de Deus é aquilo. Aí um fica falando que é Yau, o outro fala que é Yausha, Yauho. E já ouvi muitas pessoas, né? E o legal, cara, que ela fala umas coisas interessantes. Agora vamos ver o criar, né? Aqui tá o verbo da criação do Gênesis. Então vou mostrar pra vocês que no Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele não pode ter filhos, tá, gente? Ele não pode ter um homem na terra sendo filho dele. Olha só, no judaísmo, Deus tem um filho? Não. Os judeus acreditam que a ideia de Deus ter um filho é um conceito pagão. Então, ou seja, quando Jesus ele proclamava ser filho do Pai, Abba, é Pai, né? Quando ele falava que ele era filho do Pai, para um grupo aí de pessoas, Jesus era pagão e deveria ser morto várias vezes, né? Porque Jesus falava, agora procurai matar-me, agora procurai matar-me. Então, pessoal, fica até o final para você entender. Então, Moisés também disse que se vier outro profeta falando em nome de outro Deus, deve ser morto. Era Jesus, né? Falando ser filho de Deus. Um Deus que os judeus da época não conheciam. Como Jesus foi, tá, pessoal? Como Jesus falou que era, né? Jesus falou que ele é o filho de Deus, né? Então, assim, já vê que o evangelho é outra coisa, né? Blá, 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 falei pra caralho. Muito diferente de outros idiomas, o hebraico, não é mesmo? Porque você ouve pessoas dizendo, eu criei isso, eu criei essa nova tecnologia, eu desenvolvi isso. E no hebraico, a palavra criar algo, ela é exclusiva da criação de Deus. Por quê? O único que é capaz de criar alguma coisa a partir do nada é Deus. Então, no hebraico, ninguém cria nada. Você pode inventar. Ô, pessoal, o Velho Testamento é totalmente mundano. É coisas do mundo. Ela vai pegar o exemplo de coisas de tecnologia, que no seu celular tem ouro, tem as ferramentas, tem as matérias-primas, tem borracha, tem... Você tá entendendo o que ela tá querendo dizer? Então, no Velho Testamento, pessoal, é mais ou menos isso que dá a entender, que é uma coisa já existente, coisas que estavam no mundo e foi só utilizado pelos seres humanos. Ela até dá risada. Porque no Velho Testamento, pessoal, aquele Deus, ele criou sim, mas foi o joio, né? Então como é que ele fez o joio, né? Porque Jesus no Evangelho, ele fala sobre o joio. Ele conta uma parábola que já tinha trigo na terra, aí um anjo chega em Deus e fala, pai, não tinha só trigo lá? Aí Deus fala, tinha, meu filho, mas foi o inimigo que fez o joio. Aí depois ele explica que o joio são os filhos do maligno. Outra coisa que a religião judaica não acredita é em um diabo, em um demônio, em um ser maligno, tá, pessoal? É só você jogar aí no Google. Às vezes tem vertentes judaicas, tá, pessoal? Mas pode ser que ela mesmo acredita que existe um demônio, talvez não também, né? Então você tá entendendo, gente, que quando fala ali em Gênesis, que ela tá falando aqui, o demônio que eu falo é o demônio do Velho Testamento, tá? Ele não fez do barro o ser humano, ele já não utilizou a terra, as coisas que já existiam na terra para fazer o ser humano. Ela tá falando de Gênesis, vamos falar de Gênesis também, né? Eu voltei aqui já para tentar pegar ela rindo de novo. Eu criei essa nova tecnologia, eu desenvolvi isso. E no hebraico, a palavra criar algo,
ela é exclusiva da criação de Deus. Por quê? O único que é capaz de criar alguma coisa a partir do nada é Deus. Então, no hebraico, ninguém cria nada. No hebraico, ninguém cria nada. Bom, ele poderia... Eu vou falar a mesma coisa no final do vídeo, né? Mas talvez se eu não pegue aquela parte, então eu vou me lembrar aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele tá utilizando da terra. Por que ele não fez do nada? Que Yud He Vav He é o Ial, Ialcha. Eles devem ser outra vertente, né, então? Eles são outra vertente do judaísmo. São os judaizantes que nós falamos aqui. Nós falamos aqui deles, os judaizantes. Mas eu achei engraçado essa parte aqui. Não é mesmo? Porque você ouve pessoas dizendo, eu criei isso, eu criei essa nova tecnologia, eu criei, eu desenvolvi isso. E no hebraico, a palavra criar algo, ela é exclusiva da criação de Deus. Então, né, ele poderia ter feito do nada, né? Mas ele mexeu ali na terrinha, né? E eu vou soltar mais vídeo, pessoal, porque eu vou falar do joio, tá? Então veja que ela deu um exemplo bom, né? Que nós precisamos mexer nas matérias-primas para inventar uma coisa, né? Ela usa esse nome, inventar. E Deus, ele cria realmente do nada, né? A gente não sabe como é que ele cria as coisas, né? Então por que esse que tá falando que é Deus precisou mexer no pozinho da terra? Por quê? O único que é capaz de criar alguma coisa a partir do nada é Deus. Então... Exatamente, pessoal. Mas o inimigo, né? O diabo, ele fez o joio. Então, assim, o Jesus que falou, né? Que o inimigo, ele fez o joio já utilizando a matéria. As coisas que ela tá explicando aí. O inimigo que fez isso. Agora, o pai de Jesus, o verdadeiro, ele cria mesmo do nada. No hebraico, ninguém cria nada. Nós podemos inventar porque já existe a matéria-prima. Tá aí o mundo à disposição de todos. Eu acho que esse Deus do Velho Testamento que fica cansado no sábado, né? No sábado ele descansa, né? Ele fica muito cansado, ele pensou assim também. No mundo já tem muitas coisas, pra que eu vou inventar do nada, né? Então quer dizer que o diabo ele não criou, ele inventou o joio. Que é uma galera aí, hein? É uma cabeçada, hein? A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos, não é servo, tá? É os amigos, os anjos do pai de família, o Deus verdadeiro, que é pai. É a parábola, tá, gente? Indo ter com ele, disseram-lhe, pai, não semeou tu no teu campo boa semente, por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Então os filhos, né, de Deus, os anjos do pai, lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse, não, para que não, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Tá vendo, então? Já tinha pessoas, porque dormiu os homens, ó. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, tá vendo? Aí, o inimigo que fez o joio. E se continuar lendo os versículos, é o diabo, tá, gente?